Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino. Eu estou muito ansioso, mas nós estamos chegando nos últimos capítulos. E aí, vamos lá. O sétimo reino, ele mostra a saga da primeira igreja formada pelos discípulos. Sim. Se você for para Apocalipse, ali João manda 7 cartas a 7 igrejas. E a primeira carta que ele manda é para Éfeso. Esse sétimo reino está falando como é que foi essa experiência de Éfeso, não é? Não nos primeiros 100 anos, mas ali, talvez até menos, talvez os primeiros 50 anos depois da partida de Jesus. Então, no último capítulo, nós vimos que houve um grande ajuntamento em defesa da rainha Diana dos Efésios, porque houve uma conspiração com os escultores de estatuetas, porque eles estavam perdendo caixa, e aí fizeram como se fosse um protesto contra os discípulos, e isso acabou numa grande confusão no centro da cidade que quase acabou em morte. Mas tinha o secretário lá dos escritórios da grande deusa Diana, e ele conseguiu apaziguar o escrivão da cidade. Ele conseguiu apaziguar as coisas e graças a Deus, não é? E hoje nós vamos falar sobre a outra visita que Paulo fez à Macedônia e Grécia, e depois volta para a Ásia. E depois que cessou esse alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Os judeus estavam sempre armando contra eles. Ou seja, o Israel de Deus estava armando cilada contra o novo Israel de Deus. Por isso que hoje não dá para entender. Não existe essa junção. O novo Israel é de Deus e pronto. O Israel, como povo, não. Eles têm que aderir ao novo movimento do novo Israel. O movimento do sétimo reino na terra. E acompanhou-o até a Ásia Sópater, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquito e Trófimo. Sempre que eu vejo aqui a citação de Bereia, eu lembro dos bereanos, aqueles que moram em Bereia. Eles eram homens dignos de louvor, porque quando alguém chegava com uma mensagem nova, eles faziam questão de olhar na Bíblia, se aquilo era daquele jeito mesmo. Hoje a gente está engolindo com casca e tudo. A pessoa fala e você entende, e você atende pronto? Não. Eu tenho essa mania também de falou alguma coisa, eu vou conferir. Pode ser o doutor fulano de tal, X, cicrano, eu vou conferir. E se eu tiver em desacordo com o pensamento dessa pessoa, eu falo, não gostei. Esses dias eu fiz com doutores aí que não é porque é doutor que eu vou crer em tudo que ele disse. Eu prefiro o doutor Torá. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias
fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Era domingo. Agora eu não sei se ele começou a falar no domingo, porque era sábado à tarde, quando escureceu, começou o domingo, porque o primeiro dia da semana começa na sexta-feira do sábado. Ou se era domingo, porque ele estava falando na parte clara do dia de domingo e alargou o seu discurso até o outro dia, que já seria segunda-feira. Não sei. O fato é que ele começou a pregar, ainda não tinha, talvez não tivesse escuro, e quando ele parou, já era meia-noite, ou passada. Onde foi que eu parei? E alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando você for fazer uma pregação, não vá até meia-noite. Afinal, você não vai saber ressuscitar a pessoa que cair lá da janela. Esse menino aqui, quando eles falam mancebo, então ele é bem jovem mesmo. Ele está aí entre 15, talvez 18 anos, né? Porque se ele tivesse mais de 20, ele falaria um varão jovem, não é? E aí, esse menino Eutico, caiu e quebrou o pescoço. E foi levantado morto. Então não alongue as suas pregações, afinal você não sabe ressuscitar. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Está vivo. Então, das duas maneiras, ou ele não estava morto, como eles pensavam, ou ele foi ressuscitado. As duas conclusões, elas podem ser assertivas. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Não contente de ter pregado até a meia-noite, como era a última vez que ele ia ter com aquelas pessoas, como ele ia viajar, ele ainda voltou e falou: irmãozinhos, eu sei que já estendi um pouco, mas olha, tem essa segunda parte aqui do discurso que eu gostaria de falar com vocês, blá, 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 blá. E foi até a alvorada, até quase ao amanhecer. E depois partiu. E levaram o mancebo vivo, e ficaram não poucos consolados, ficaram bem consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte, defronte de Quio, e no outro dia aportamos a Samos, e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia do Pentecostes. Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa, então
Não passou muito tempo, não. E aí, Paulo chega a Éfeso de novo. O centro da deusa Diana. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Ele já tinha uma premonição de que a coisa não estava dando muito certo para ele, não. Alguma coisa ia acontecer, ele estava tendo um pressentimento. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu sei que vou ser perseguido, vou apanhar, mas isso não vai me dissuadir de pregar o Evangelho. Quisera eu ser como Paulo. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, o sétimo reino, não vereis mais o meu rosto. Olha, ele está se despedindo mesmo. Ele está falando, eu sei que eu não vou ver mais vocês. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Paulo, tem lobos cruéis no meio de nós, e não são poucos. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Tem doutrinas estranhas. Tá difícil, meu amigo Paulo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar, dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Ouça aqui, meus grandes líderes. Não fique cobiçando a prata. Quer ficar rico? Faça que nem o Pablo Marçal. Vai investir. Existe riqueza para todo mundo. Não fica tirando o corinho das ovelhas. As ovelhas de Deus não deveria ser negócio para você. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar aos enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Não fique aí vivendo às custas dos irmãozinhos.
A nossa igreja tem uma peculiaridade que eu acho interessante. A gente faz cultos 3 vezes por semana. Sábado, domingo e quarta-feira. Mas, para não ficar incomodando aos irmãos, a gente só faz coletas num desses dias. Só é feito coleta aos sábados de manhã. Então, não existe essa cena... Não é que ela é vexatória. Ela se tornou, por causa das igrejas brasileiras que estão se enriquecendo à custa do ouro e da prata das pessoas. Então, a nossa igreja ela foi sábia nesse sentido. A gente desvia o foco. Eu nem sei se eu concordo plenamente com isso. Talvez fosse o caso de termos coletas todo dia na igreja. Porque dar dinheiro à causa de Deus é um ato de adoração. Mas, por ser politicamente correto, a gente só faz coleta uma vez na semana. Não sei não, mas é um distintivo. Eu não concordo totalmente com isso, mas é um distintivo. Mostra que a igreja não está de olho só no nosso dinheiro. E você pode vir para a igreja. Não precisa se preocupar em trazer o seu dinheiro. Traga a sua disposição em aprender de Jesus. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Paulo orava muito. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam até o navio. Adeus, Paulo, vá com Deus. Oraram, choraram. E Paulo entrou no navio. E acontecendo que, separando-se deles, navegamos e fomos, correndo o caminho direito, e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria, e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais pelo Espírito diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Paulo, meu amigo, não vá para Jerusalém. A coisa lá vai ficar estreita para você. Não vá, não vá. Mas Paulo foi. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. Eles oravam o tempo todo, eles não tinham vergonha não. E saudamo-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e encontrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Filipe tinha 4 moças, filhas que eram profetas. Olha, o homem tinha 4 profetas em casa e as pessoas não se escandalizavam. Hoje, a nossa igreja tem uma profeta que nem está viva mais. Ela profetizava e escreveu livros. E as pessoas falam, Deus me livre, profeta. Gente, para com isso. O profeta, ele não é perfeito. Ele comete equívocos. Mas ele continua sendo profeta. Lembra aquele profeta de Davi?
Davi sonhou construir o templo. E o profeta, não sei se foi Natã, falou, não, rei, vai sim, construa. Deus está contigo. E aí o profeta foi para casa, deitou e o Senhor falou para ele, tinha um sonho. Não, você errou dessa vez, meu amigo. Eu não estou com ele, não. Não para construir o templo. Volta lá e fale. Então ele falou, olha, na verdade eu dei uma profetada. Porque o que é uma profetada? Isso eu que inventei, não sei se é assim. Me corrige aí. A profetada é quando você fala uma coisa baseada em princípio. Por exemplo, quando Davi desejou construir o templo, ora, eu se fosse profeta falaria, nem pensaria duas vezes, nem ia consultar Deus, nada. Por exemplo, hoje, alguém falou aqui, vamos construir uma igreja aqui no bairro. Oxe, rapidinho, vamos lá, Deus está conosco. Mas pode ser que Deus não queira. Pode ser que Deus não queira agora. Então Deus falou para o profeta, volta lá e diga para Davi que ele não vai construir meu templo. Ou seja, o profeta deixou de ser profeta? Não. O profeta, ele errou, mas ele não errou deliberadamente. Ele foi talvez precipitado, mas Deus não o repreendeu e nem permitiu que Davi tripudiasse sobre ele. Nós temos uma profeta aí. Ela profetizou entre os anos de 1827, quando ela nasceu. Ou 1800, não lembro agora a data. Mas ela faleceu em 1915. E nesse período ela escreveu muito. Livros que hoje são best-sellers. Livros que apontam Jesus como Salvador e Senhor. Entende? Então não vos escandalizeis quando eu digo, temos profeta. Agora, vivos eu não sei se temos na igreja. Às vezes, um irmão se apresenta, não se apresenta não, às vezes a pessoa nem percebe que está sendo profeta e está sendo. Né? Por exemplo. Não, vou deixar essa história pra lá, é triste demais. Minha esposa era profeta, ela falava coisas e... Deixa pra lá. E tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia outro profeta por nome Agabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Olha, foi exatamente o que aconteceu. Eles pegaram os de Jerusalém e levaram Paulo para Roma, onde ele teve sua vida cessada. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando-me coração? Magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Eu estou disposto. Eu não ligo se eu morrer por causa de Jesus. E como não podíamos convencê-lo, aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Porque os irmãos não queriam que Paulo fosse. Mas Paulo estava sentindo no coração de ir. O Senhor estava falando para Paulo, vai. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minazon, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco
em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Esse Tiago deve ser o Tiago, irmão de Jesus, o discípulo. Não, o Tiago não era discípulo de Jesus. Ele deve ter se convertido depois da morte de Jesus. E havendo os saudado, contou-lhes por minúcia, por miúdo, o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e de todos são zeladores da lei. Olha, tem muitos judeus crendo hoje também. E já acerca de ti foram informados de que, ensinados todos os judeus que estão entre os gentios, e apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido o que já és vindo. Faze isso, pois, que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma este contigo e santifica-te com eles, e faze por ele os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Esse pormenor aqui, porque havia boato de que Paulo tinha abandonado a lei dos judeus. E isso trazia controvérsia sobre o seu ministério. Então existiam uns judeus ali que queriam seguir Paulo, mas tinham medo. Então ele foi aconselhado a quê? A deixar que as pessoas seguissem os ritos. Inclusive ele teve que pagar as despesas para dizer: não, eu não sou contra vocês. Ele fala nas cartas, pelo contrário, eu sei que os judeus, eles são a videira verdadeira. Eu sei que os gentios são ramos enxertados na videira verdadeira. Ora, se é para Deus é fácil colocar uma videira brava na verdadeira, muito mais fácil é ele retornar o galho que já era da videira na videira. Então Paulo reconhecia isso, a preeminência do povo judeu. E hoje também existe isso. Vocês são judeus? Parabéns! Vocês não estão longe do céu. Mas estar perto do céu é a mesma coisa que estar perdido. Estar perto do céu é estar fora do céu. Jesus disse àquele escriba lá: você não está longe do céu, mas ele ainda estava fora. Então você está no caminho, mas tem que entrar. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram-no todo e lançaram mão dele. Achavam que ele não tinha feito o ritual. Ele fez o ritual justamente para evitar esses constrangimentos. Clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar, e demais disto introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo, mas Paulo não fizera.
E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso do povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Quer dizer, eles se equivocaram. Paulo não estava contra as leis do templo, e nem impedindo ninguém de entrar, e nem levando incircuncisos para lá. O templo, a partir da morte de Jesus, passou a ser objeto dos judeus, souvenir. Nunca foi plano do cristianismo assolar o templo ou acabar com o templo. Não. Ele foi destruído por si mesmo. E hoje vamos fazer um outro templo, o terceiro. Deixa que faça. Mas nós continuaremos aqui. O templo nosso é Jesus Cristo. Não devemos impedir que ninguém vá, mas não vamos incentivar também. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda empolvorosa, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir Paulo. Paulo seria morto ali. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros doutra, mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão. Queriam matá-lo, porque a multidão do povo o seguia, clamando, mata-o! E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo disse, na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidadão não pouco célebre na Cilícia. Eu sou fariseu, rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, irmãos, o que vocês estão fazendo? Aí ele descobriu que Paulo não era aquele... Tudo bem, meu cavaleiro? Paulo não era aquele... como é que fala? Paulo não era um revoltado que estava fazendo sedição em Jerusalém. Aí ele começa a entender. Ah, eu sou Paulo de Tarso. Eu sou fariseu. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel. E aí ele faz o discurso. Eu vou até levantar para fazer o discurso. Não porque para demonstrar pompa, mas porque eu estou com as costas doendo. Vamos ao discurso de Paulo. Vou encostar aqui. Não acho um lugar confortável. Assim, tá bom? Quero que a placa de respeito apareça ali atrás, cadê? Ah, tá lá muito embaixo. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse, ele está falando na nossa língua, é nosso brother. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais. Eu sou zelador de Deus, como todos vós hoje sois.
Eu não estou contra Deus, presta atenção. Eu sou fariseu, eu amo a lei de Deus, todos os 10 mandamentos, sigo à risca. E persegui este caminho até a morte. Pretende, como é que é? E persegui este caminho até a morte, pretendendo e metendo em prisões, tanto varões como mulheres. Eu persegui o cristianismo, o que ele chama de caminho. Eu persegui o 7º reino. Eu prendi varões, homens e mulheres. Eu entendo o que está acontecendo aqui. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo deste cartas para irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Eu perseguia os cristãos. Eu queria prendê-los, dissuadi-los desse caminho. Ora, aconteceu que eu, já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Eu caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu tive um encontro com Jesus. Eu aconselho que você também tenha, ainda nesta manhã. Caia do cavalo e se deixe conhecer por Jesus Cristo, o caminho verdadeiro. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que havia falado comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pelas mãos dos que estavam comigo, e cheguei lá em Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, tá vendo? Ele era da lei também. Vindo ter comigo, e apressando-se disse: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquele mesma hora eu vi. E ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu presente e consentia na sua morte, e guardava os vestidos dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios logo. Vai, porque você será o discípulo para os gentios. Amém? E clamando eles... Aí vou sentar agora. Está sentado, você cansa. Está em pé, você cansa. Então, vamos ficar cansado sentado. Nós estamos fazendo o discurso de Paulo.
Eu parei, mas vou continuar já. E disse-me, vai, porque hei de te enviar aos gentios. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva, que ele morra. E clamando eles, e arrojando de si os vestidos, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Eles estavam querendo matar Paulo, que ele morra já. E quando o estavam atando com correia, disse Paulo ao centurião, que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Você quer me prender sem processo? É lícito fazer isso no Brasil? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe, dizendo, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão romano. Paulo disse, mas eu sou de nascimento, eu nasci em Roma. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. Até o tribuno teve temor, quando soube que ele era romano, visto que o tinha ligado em cadeias. Pois é. Os romanos fizeram uma prisão ilegal. E agora, Paulo vai sofrer as consequências na mão de seus compatriotas judeus, o Sinédrio. É, minha gente, o negócio aqui tá feio, viu? Que bom que você está acompanhando a nossa saga, o Sétimo Reino. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. No próximo vídeo nós vamos continuar. E Paulo vai ser julgado no Sinédrio. Obrigado.